Olá, estudantes da Rede Municipal de Anápolis, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal SEAD. Hoje que eu falo em especial com os estudantes do sexto ano para o componente de língua portuguesa. E vamos para o título da aula de hoje. Antônimos com prefixos de negação. Então a gente vai falar sobre dois assuntos aqui juntos, né? Que é antônimo. O que é antônimo, vocês lembram? E a gente vai falar sobre prefixos também. Então, nós vamos falar vamos juntar esses dois assuntos em um só. O desafio da aula de hoje é: você sabia que muitas vezes, para formar o contrário de uma palavra, basta acrescentar um pedacinho no início? Pessoal, o desafio de hoje já te diz por que esses dois assuntos estão unidos, né? Então, aqui a gente tem o seguinte conceito. Para eu dizer um antônimo de algo, eu posso simplesmente acrescentar um prefixo de negação. Então, vamos entender melhor com os exemplos. Vamos lá. O que são antônimos? Primeiro vamos entender. Palavras de significado contrário, claro, escuro, alegria, tristeza. Às vezes criamos o antônimo acrescentando prefixo. Então, já está te dando uma dica. Que a gente pode acrescentar o prefixo para dizer o antônimo. Você já pensou em algum exemplo aí? Então, vamos lá. Vamos ver se o exemplo que você pensou está certo. E aí, quais são os prefixos de negação, né? A gente tem o in, a gente tem o des, o a. Então, justo, injusto, possível, impossível, legal, ilegal, leal, desleal, animado, desanimado, típico, atípico, normal, anormal. Não, como advérbio de negação, não forma palavra, mas é importante no contexto. Então, quando a gente tem esses prefixos, in, des, a, eu tenho prefixos de negação. E aí, com isso, eu formo antônimos. Vou dar outro exemplo. Feliz e infeliz. Certo? Então, feliz, uma pessoa contente, alegre. Infeliz, uma pessoa triste. O in, com um prefixo de negação, acrescentado à palavra feliz, dá o seu antônimo, infeliz. Bom, exemplos práticos. Como eu disse, feliz, correto, incorreto, possível, impossível, normal, anormal, honesto, desonesto. Note que o prefixo muda conforme a letra inicial da palavra. Então, dependendo da palavra, né, de como a palavra inicia, a gente coloca o prefixo corretamente, tá? Então, fiquem atentos a isso, que não é qualquer prefixo que a gente acrescenta, não. Vamos com os falsos antônimos agora. Cuidado com eles. Nem todo prefixo forma um antônimo. Descansar não é o contrário de cansar. É outro verbo com sentido próprio. Então, cansar quer dizer uma pessoa que trabalhou o dia todo, uma pessoa ali que, né, o ato, né, de você desgastar. E aí você tem o descansar, que na verdade é outro verbo relacionado ao descanso, ao relaxamento, ao lazer, né? Então, assim, por mais que pareça, nós temos palavras que têm sentido próprio, né? Tem um prefixo ali, mas tem um sentido próprio. Não é um sentido contrário, certo? Continuando, sempre analise o contexto. Então, assim, gente, sempre que você for pegar uma palavra, analise como ela está inserida, ao redor dela, o contexto que ela se encontra. Bom, vamos pensar então agora em alguns antônimos. Vamos, façam comigo. Útil, inútil, certo? Incerto, leal, desleal, comum, incomum, justo, injusto. Esses aqui, a maioria são formados pelo in, né? Pelo prefixo in. A gente só tem o número 3, que é o des. E a gente tem
antônimos, né? Sentidos opostos. Bom, o que aprendemos? Prefixos de negação, forma prática de criar antônimos. Eles mudam o sentido da palavra original. E esse prefixo de negação muda para que sentido? Para o sentido contrário. Certo, pessoal? Então, eu agradeço a participação de vocês nessa aula. Deixe aí os seus comentários, o seu like, compartilhe o vídeo se você gostou e fiquem atentos às novidades do canal SEAD. Até mais!